A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, amém? E hoje nós vamos iniciar mais um estudo chamado A Voz de Deus, onde a gente vai entender como ouvir a Deus. Será que Ele já falou comigo? Será que a gente já ouviu a voz de Deus? Vamos entender isso um pouquinho mais. A gente fez um estudo e esse estudo vai nos trazer o entendimento de como compreender quando Deus fala, meus irmãos. Antes de mais nada, pegue a sua Bíblia e abre ela no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 30. Vamos lá? Isaías, capítulo 30, e no seu versículo 21, olha o que está escrito no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 30 e versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou repetir. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que de por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Esse versículo nos fala que uma voz vai falar por detrás de nós que esse é o caminho, que a gente não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Essa voz claramente é a voz do Senhor, que vai nos direcionar o caminho. Baseado nisso, temos um estudo então e vamos compreender um pouquinho melhor, né? Aprenderemos a ouvir a voz de Deus de várias formas. Porque Deus tem várias formas de falar com o homem, várias formas de Deus se comunicar com o homem. Ele não precisa simplesmente usar a voz. Ele pode falar de outras maneiras. Ele pode se comunicar com você de todo jeito, mas às vezes não estamos dando ouvidos a ele. Vamos ler aqui em Salmos 29, né? Volta só um pouquinho. Salmos capítulo 29, versículo 1 ao 11, diz assim, ó: dai ao Senhor, ó filhos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Ó Deus da glória, troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Versículo 6. Ele os faz saltar como bezerro ao Líbano e a Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Versículo 9. A voz do Senhor faz partir as servas e desnudas as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Versículo 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assentou como rei perpetuamente. Versículo 11 e último. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Deu para compreender aí o poderio da voz do Senhor. O Senhor não precisa agir e fazer muita coisa, apenas falar. Tanto é que os mundos foram feitos pela palavra, pela voz do Senhor. Não foi isso? Foi quando ele mesmo decretou, né? Quando ele decidiu fazer, né? A Bíblia mesmo diz que no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, está escrito assim, ó: e disse Deus, quer dizer, soltou a sua voz, e disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. E viu Deus que era bom.
Então ele fez essa separação. Agora Deus, ele simplesmente falou. O poder da sua voz, o poder de ele falar é muito forte. Ele não precisa se levantar do trono para te defender. Basta ele dar uma palavra, soar a sua voz e as coisas vão acontecer. Então, nós entendemos aqui em Salmos 29, do 1 ao 11, o poderio da voz do Senhor. Oramos a Deus e esperamos sempre uma resposta. Sempre esperamos a palavra sim. Ouvir Deus falar que sim, positivo. Mas e se ele disser não? Estamos preparados para o não de Deus? Ele não serve mais para nós se ele nos der um não? Ele vê tudo, sabe de tudo. Mas quer uma intimidade com você, quer ver você buscá-lo. É isso que ele deseja. Mas como, pastor, vou ouvir a Deus? Como que eu vou conseguir ouvir o Senhor, né? Como eu vou entender? Na verdade, muita gente faz a pergunta a Deus, já esperando a resposta que ele mesmo escolheu. Ele escolhe uma resposta e aí então ele faz uma pergunta, esperando que Deus venha responder aquilo que ele decidiu. E isso está errado. Não funciona dessa maneira. Temos um problema aqui então temos que resolver isso. Antes de você entender de como ouvir a voz de Deus, é necessário que você entenda quem é Deus, como se aproximar de Deus. Nunca vamos alcançar o compreendimento completo, dizer que a gente tem a sabedoria de entender a Deus. Não, mas nós vamos entender as suas ações. Deus pode te ouvir, mas ele pode não te responder. Pois muitos oram de palavras bonitas, cheia de coisas bonitas no meio da oração, mas o coração continua arrogante, o coração continua sujo. Então eu te pergunto, de que vale uma oração dessa? Ou seja, ela é recebida? E se for recebida, vai ser respondida? Porque Deus conhece muito bem que as palavras são bonitas no meio de uma oração, mas e a arrogância guardada, escondida lá no coração? Então como é que uma pessoa pode querer ouvir a voz de Deus se ele realmente não está preparado para isso? Vamos ter que conhecer a Deus para ouvir a Deus. Vamos ter que ter esse conhecimento, né? O profeta Oséias, no Antigo Testamento, ele explica bem isso em Oséias 4:6 e Oséias 6:3. Eu quero ler os dois versículos. Vamos lá? Livro dos Profetas. Oséias é um dos profetas menores. Os profetas maiores são somente 4: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os demais são tudo profetas menores, né? Então a gente tem aqui, depois do livro de Daniel, o livro do profeta Oséias, que no seu capítulo 4 e no verso 6, ele diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Então o povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Tá vendo? Eu oro e Deus não fala comigo. Não, Deus já deve estar te dando a resposta, mas você não está entendendo. Por quê? Porque não tem conhecimento. Agora veja o versículo 6 e o capítulo 6 e o versículo 3 de Oséias. Capítulo 6, versículo 3 de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia, que rega a terra. Então, conheça e continue conhecendo. É o que esse versículo 3 do capítulo 6 de Oséias está dizendo. Conheça o Senhor, mas continue o conhecendo. Isso é muito importante. O profeta Oséias deixou claro. O povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E já que você quer conhecer o Senhor, conheça e continue conhecendo. Deu para entender? Acredito que você compreendeu bem, né? Nós entendemos e aprendemos aí
uma pequena lição. Para ouvir a voz de Deus tem que ter conhecimento. Bom, eu vou deixar aqui um gostinho de quero mais e amanhã a gente continua, né? Amanhã vamos para a segunda parte deste estudo, meus irmãos. Um estudo maravilhoso que você vai aprender muito. Já passe para os seus amigos, para os grupos e mostra a eles, né, como entender a voz de Deus. O tema é a voz de Deus. Amém?